Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a edição 34 da Espada Selvagem de Conan, com essa belíssima arte, olha que arte bonita aqui, né? Com esse fogo lá atrás, né, dos personagens, realmente uma capa muito bonita da Espada Selvagem de Conan número 34. O Destruidor de Mundos é o título dessa edição, com Don Clark, Mike Docksher, Michael Fleischer, Gary Gawapski, Ernie Chan, Bill Mantle, Alan Rowlands e Tim Burgard, tá? Esses são os artistas envolvidos aqui. Já peço desculpas se eu falei algum desses nomes errado, ok? Tá aqui a capa belíssima da Espada Selvagem de Conan número 34. Temos a lombada que vai formar o nome, Conan, Espada Selvagem de Conan, número 34. Temos mais uma bela arte aqui na contracapa, olha aqui, que arte bonita aqui na contracapa, né? E temos também a informação de que já estamos nas edições 108 a 111 da Espada Selvagem de Conan, ok? Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, vamos ver como é que está essa edição. Tá aqui a guarda. Mais uma belíssima arte aqui, uma arte do Noren, né? Eu até acho que essa arte poderia ser a arte da capa desse encadernado, né? Realmente uma arte belíssima. Gosto muito da arte do Noren. E aí temos aqui as nossas histórias, que é Medo de Kron, de janeiro de 1985, O Destruidor de Mundos, fevereiro de 1985, A Estalagem Vezek, fevereiro de 1985, O Exército dos Mortos, março de 1985, Adivinhe Quem Vem para Jantar, março de 1985, Os Homens de Barro de Quechan, de abril de 1985, tá? E aí temos uma introdução e a nossa primeira história, onde nós temos uma história curta aqui, envolvendo a invasão de uma fortaleza, tem um exército aqui, tem uma guarnição tentando invadir essa fortaleza, tem um senhor aqui, um ancião, parece um profeta, dizendo que todos eles vão morrer se tentarem, se continuarem tentando invadir essa fortaleza. Conan chega ali, a figura dele espanta os soldados, né? Uma figura imponente, e eles reconhecem logo que é Conan. Conan é extremamente respeitado, um guerreiro valoroso, feroz, né? E ele então não está satisfeito com nada do que está acontecendo, porque não está tendo avanço nenhum contra a fortaleza. Ele fica incomodado também com esse ancião ali que está profetizando a derrota, né, desses homens. Então Conan se aborrece com os homens ali, acaba se desentendendo com eles, acaba até provocando a ira de algum desses homens ali, que juram até matá-lo. Então ele propõe desmontar uma dessas catapultas aqui, né, porque a cidade está sendo estão tentando invadir e destruir as muralhas com essas catapultas, mas Conan entende que uma dessas catapultas tem que ficar em um ponto mais alto para que possa atingir a cidade de uma forma mais eficaz, e ele então propõe desmontar uma dessas catapultas, faz todo o esforço carregando as partes mais pesadas para o alto desse monte, fazendo então que essa catapulta seja remontada, né, para que eles possam atacar a cidade. Enquanto isso, o profeta continua enchendo o ouvido de Conan, né? Conan então percebe que esse profeta, na verdade, né, ele é um espião, e ele então coloca o profeta nessa catapulta, e esse profeta é o primeiro a ser arremessado, né, para dentro das muralhas, e provavelmente morreu lá dentro, né? E aí o final da história, obviamente, que é Conan que atacando, né, junto com esse exército, e provavelmente destruindo essas muralhas, invadindo a cidade e obtendo vitória, ok? A nossa outra história aqui, que começa nesta página, é uma continuação direta da última história da edição 33 da Espada Selvagem de Conan, né, que nós vamos ter aqui na última história, né, nas páginas finais aqui. Vou mostrar para vocês exatamente o momento em que essas criaturas aqui estão tentando ressuscitar o Ahau, né, que é um inimigo recorrente que tem aparecido aqui nas histórias da Espada Selvagem de Conan, um inimigo recorrente de Conan. Então eles vão tentar ressuscitar o Ahau, e então essa história aqui vai ser a continuação direta, onde essas criaturas estão dentro desse templo, né, e eles mataram uma prostituta, e com o sangue dela vão tentar ressuscitar o Ahau. Isso tudo está aqui na Espada Selvagem de Conan 33, tá? Vocês assistam o vídeo aí se vocês quiserem, para vocês recordarem ou então ficarem por dentro da história anterior aqui. E aí nós vamos ter então esse ritual dessas criaturas tentando ressuscitar o Ahau. Antes de mais nada, eu esqueci, mas já vou, né, me corrigir aqui. Essa primeira história, Medo de Kron, tem roteiros do Don Carr,
arte do Mike Dorchert, tá? E essa segunda história aqui, que é o Destruidor de Mundos, né? Temos a história do Michael Fleischer, desenhos do Gary Kawapski e arte final do Ernie Chan, tá? Eles estão aqui tentando ressuscitar o Ahau, só que eles vão cometer um erro, né? Eles vão acabar derramando sangue aqui da prostituta e com isso não vão conseguir concluir esse ritual ressuscitar o Ahau. Então eles agora vão ter que matar outra mulher, né? Daqui vão esperar mais uma quinzena, vão ter que matar outra mulher, conseguir mais sangue, né? Para que eles possam então ressuscitar o Ahau. E aí mudamos o cenário aqui para essa construção aqui, que é na Nemédia, é um lugar de muito ensino, de um ensino superior, né? Seria uma espécie de universidade da era iboriana. E nós vamos encontrar esse personagem aqui, que é esse rapaz, né? Que é um aprendiz de escriba. Ele está ali aprendendo a ser um dos escribas, né? Nessa universidade lá da Nemédia. E foi dado a ele a missão de escrever, registrar os feitos de um tal de Conan da Ciméria. E aí vai ser recordado para a gente aqui exatamente, né, o momento aqui que Conan, né, na edição 29, isso tudo aqui acontece na edição 29, onde Conan, Lia, né, que é uma parceira, alguém que Conan ficou apaixonado, né, que também se apaixonou por Conan, ela acabou por um feitiço tirando a alma de Conan. Conan ficou sem alma, e como o Ahau se alimenta de alma, ele não pôde matar Conan, e Conan, obviamente, nesse período que esteve sem alma, mata o Ahau, né, fazendo com que ele volte para o seu mundo, para a sua dimensão. E aí Lia devolve a alma a Conan, né, e Conan então sai vitorioso dessa batalha, mas acontece algo muito trágico no final ali, que vocês, se quiserem saber, vão até a edição 29 lá, né, da Espada Selvagem de Conan, que tem vídeo aqui no canal, tá? E aí o Ahau usava essa joia aqui, né, que a joia mágica de Ganjamid, né? E aí ele usava essa joia para atrair essas criaturas aí que são do mundo dele. E agora as criaturas ficaram aqui, né, sem o Ahau, mas eles agora estão tentando ressuscitar o Ahau, né, porque eles ficaram sem o seu líder. Enfim, aí o menino, né, os escribas falam para o menino aqui que se o feitiço tivesse sido feito na quinzena correta, ele teria tido sucesso, mas felizmente ele não fez feitiço no período correto, né, que os seguidores de Ahau não fizeram o feitiço nesse período correto, enfim, e eles mandam o menino comprar mais tinta e mais papel na cidade, né, e chegando na cidade ele é provocado aqui por essas moças que são prostitutas, tentando desvirtuá-lo, afinal de contas ele é um escriba, ele está dedicado aos estudos, e as moças ficam tentando desvirtuá-lo, e ele está muito envolvido com esses contos do Conan, né, que ele precisa escrever, e fica imaginando Conan combatendo monstros, criaturas, né, e ao voltar para casa ali, ele é mais uma vez provocado por uma dessas moças e acaba presenciando, e ela acaba sendo sequestrada ali, e ele acaba presenciando esse sequestro, né, acaba presenciando e vê que o algoz fugiu, né, e a moça ficou morta, ou seja, ele recolheu o sangue dessa menina, e ele obviamente logo percebe que é um desses seguidores de Ahau que estão tentando estão tentando ressuscitá-lo. Então ele corre para avisar os escribas, só que os escribas não dão atenção a ele, debocham dele, ele vai até a guarda da cidade, que também não dá atenção a ele, ninguém dá atenção a ele, né? Acontece uma briga ainda para piorar tudo, e o chefe da guarda fala que ele tem coisas mais importantes para se preocupar, que é capturar Conan. Então o menino fala, como é que ele não tinha pensado nisso antes, né? Que Conan é o único que vai poder ajudá-lo. Então ele parte na busca de Conan, só que o capitão dessa guarda vai então perseguir o menino, porque ele acha que o menino tem condições de encontrar Conan e ele quer prender Conan, né? Então ele vai seguindo aqui os rastros de Conan, e ele percebe que por onde Conan passa, sempre deixa confusão, sempre deixa morte, né? Sempre deixa algumas mulheres apaixonadas também. Ou seja, os rastros de Conan são rastros de caos, né? Não é um rastro tranquilo. E aí nós vamos finalmente encontrar Conan nessa história aqui, né? Onde ele está invadindo esse palácio, que até parece o Taj Mahal, né? Ele invade esse palácio, que está acontecendo um casamento aqui, e ele invade o palácio e acaba raptando a noiva, né? E, na verdade, por que ele rapta a noiva? Porque ele está ali, ele foi contratado exatamente para isso, para raptar essa noiva e levá-la de volta, né,
para o seu amado ali. Só que o cara que ia casar com essa mulher não fica satisfeito e acaba mandando os seus soldados perseguirem Conan, ou seja, já tem dois grupos perseguindo Conan aqui, além do menino que quer buscar a ajuda dele, né? E aí o Conan, obviamente, ali vai com essa moça que acaba oferecendo uma recompensa amorosa para ele vai passar a noite com essa moça, e o menino chega a uma cidadezinha ali, né, uma vila, e acaba se instalando ali em um quarto, né, de uma estalagem, e ele não consegue dormir porque o casal do lado está fazendo muito barulho, e o homem acaba falando Con, e ele percebe que o homem do casal é Conan, então ele vai bater lá na porta de Conan, Conan acaba puxando ele para dentro do quarto, né, ele acaba contando toda a história Conan, dos seguidores de Warhol que querem ressuscitá-lo, só que Conan não dá mínimo para ele também, não dá atenção nenhuma, ele fica decepcionado, e ele então sozinho parte para tentar impedir esse ritual, impedir essa ressurreição de Warhol, né? E ele vai acabar sendo bem sucedido, né? Por quê? Porque ele vai acabar causando uma confusão, ele vai roubar a joia, né? A joia de Ganjamid, né, que é essencial para que esse ritual seja feito. Ele vai botar fogo em algumas coisas, distraindo todo mundo, espantando os cavalos. O menino foi muito astuto e consegue então destruir, né, desfazer esse ritual aí, só que ele é perseguido pelos esses seguidores de Warhol, e quando ele chega lá no quarto, né, buscando mais uma vez a ajuda de Conan, né, os invasores ali, esses criaturas acabam invadindo o quarto também, Conan luta com essas criaturas, só que ele acaba, né, não sendo bem sucedido nessa luta, e acaba perdendo a moça e o rapaz, ou seja, eles vão levar a moça ali, né, prisioneira, e ainda levam o menino, e Conan fica lá caído ali, né, no meio de galinhas, enfim. Conan fica extremamente irritado e busca, né, e parte atrás dessas criaturas, né? Só que no meio do caminho ele acaba sendo capturado pelo capitão da guarda que estava seguindo o menino, e quando ele está aqui preso, sendo prestes a ser torturado, né, para confessar os seus crimes, né, ele acaba então, esse momento acaba sendo interrompido pelos homens que estavam perseguindo Conan por causa do sequestro da noiva. E esses homens acham que todos esses caras aqui são aliados de Conan, mas que acabaram se desentendendo. E os guardas estão vendo esses homens se aproximando, achando que eles são aliados de Conan. E o que acontece com essa confusão? Eles acabam se enfrentando, né? Eles acabam começando a se matar uns aos outros ali, e é a oportunidade perfeita que Conan tem para acabar fugindo, né? E ele foge. E ao fugir, né, ele vai tentar impedir, né, encontrar a mulher e o menino, e impedir agora, obviamente, o retorno de Warhol, né? Enquanto isso, o ritual ele está prestes a acontecer ali, ó. Eles estão tentando fazer o ritual ali. Só que Conan não consegue se livrar totalmente dos homens, né? Ele tem que armar uma emboscada ali, ele consegue armar essa emboscada, acaba, né, vencendo ali, e isso retarda ele, fazendo com que o ritual acabe ficando completo, e o devorador de mundos, não o devorador de almas ainda, essa criatura aqui, um olho cheio de tentáculos, acaba sendo libertada, né? Ou seja, ela sai de outra dimensão para esta dimensão, enquanto isso, Conan, né, após a emboscada que ele fez para os soldados, ele consegue então chegar ao templo ali, né, e no momento que a moça vai ser morta para completar o ritual, para ressuscitar aí sim o Warhol, que é o devorador de almas, né, Conan chega nesse momento, mas ele não consegue impedir, né, que um pouco do sangue da moça, ela acabou não sendo morta, mas acabou sendo ferida, e esse sangue que respinga no corpo de Warhol acaba ressuscitando ele, né? E ele então acaba sendo ressuscitado ali, e no momento que ele está lutando com Conan, né, que ele quer matar Conan, ele percebe que o devorador de almas foi libertado ali. E ele então chama os seus seguidores de idiotas ali, transforma todos eles nesses vermes que ele costuma comer, né? Ou seja, ele transforma os seus próprios seguidores, né? Os seus próprios conterrâneos de dimensão, digamos assim, nesses vermes. Ele se alimenta, fica fortalecido, entrega a espada dele, que é uma espada mística, né, mágica, e ele então dá instruções a Conan, e ele então entende que ele precisa se sacrificar enfrentando esse devorador de mundos, né? Se enfrentando ele e se sacrificando
para que essa dimensão, a nossa dimensão, o nosso mundo seja salvo, porque se o nosso mundo for destruído, consequentemente o mundo dele também será. Então ele prefere se sacrificar, morrer, né, e salvar o nosso mundo para que o mundo dele seja salvo. Uma reviravolta e tanto, né, já que ele é aqui um vilão e acaba sendo, na verdade, o grande salvador dessa história, né, o grande salvador da pátria aqui nessa história. Então Conan acaba assistindo todo esse poder místico, né, sendo liberado ali, e ele então, junto com a moça e junto com o jovem escriba, acabam saindo da construção antes que ela desabe. E assim termina nossa história com eles de longe olhando o desabamento da construção. Depois nós vamos ter essa outra história aqui, uma história curta também, tá? Onde nós vamos ter aqui os roteiros do Jim Owsley e a arte do Mike Dorchet, tá? Onde nós vamos ver Conan aqui que acabou de roubar uma guarnição do exército tuturaniano, né? Ele chega a essa estalagem, a estalagem Vezek, ele quer um quarto para dormir, só que ele é incomodado por esses dois homens aqui que acabam confrontando ele, querem o ouro dele, ele acaba matando esses dois homens e vai então consegue o seu quarto para dormir. O estalajadeiro fica apavorado, né? Então o que restou da guarnição que Conan atacou, que Conan roubou, chega a essa mesma estalagem ali. E eles começam então a beber, né, comer e a discutir entre si, culpando uns aos outros pelo fracasso. E nessa nesse culpar um ao outro, eles acabam lutando um com os outros, começam a se matar uns aos outros, só que um deles sobe, né, para tentar se deitar com uma mulher e acha Conan dentro de um quarto. Quando ele vai tentar avisar os amigos, ele não consegue porque todos estão em luta, né, corporal ali, se matando, e quando o dia amanhece, né, o estalajadeiro vê que praticamente todos estão mortos ali, ele vai até o quarto de Conan, vê que Conan não acordou, só que ele deixa a chave cair e ele quase é morto por Conan, porque Conan disse que ele não queria se incomodar de jeito nenhum, e com toda aquela barulheira de morte, de luta, Conan não acordou. Ele acorda com o cair dessa chave aqui, mas no final o estalajadeiro, né, muito astuto ali, esperto, fala que ele foi acordar Conan justamente para que Conan fugisse, já que os homens estavam ali, chegaram homens ali para tentar capturá-lo. E aí Conan vai embora ali com o cavalo, né, e consegue fugir, né, e continuar a sua caminhada. Depois nós temos o Exército dos Mortos, né, que é uma história do Bill Mantle e a arte do Gary Kawapski, tá? Onde nós vamos ver Conan aqui caminhando após um saque, ele está com seus homens aqui, eles saquearam algum lugar, estão com tesouros, né? Conan, no entanto, não pega muito tesouro, continua porque ele guardou para si mantimentos, né? Para ele próprio e para o cavalo dele, enquanto os outros não guardaram mantimento nenhum, só estavam carregando ouro. E aí o que aconteceu? Eles ficaram com fome, cansados, sem cavalo, sem comida nenhuma, e Conan tinha comida, tanto para ele e para o cavalo. Então eles se revoltam com Conan, querem que Conan dê comida a eles, Conan se nega, né, e aí eles começam a lutar com Conan ali, e Conan tem que matar muitos desses homens, Conan acaba subindo no seu cavalo para tentar fugir, só que eles matam o cavalo, e nessa confusão toda ali, acaba acontecendo uma avalanche, na verdade, né, eles estão numa área de gelo ali, de neve, e eles acabam fugindo, e essa avalanche alcança todos eles, né, e o único que acaba sobrevivendo ali é Conan, obviamente, né? Ele acaba sobrevivendo a essa avalanche aí e começa a caminhar ali agora sem comida, sem cavalo, sem tesouro, sem nada, né? No frio, e em determinado momento ele vê a passagem de um grande exército, um exército de mortos-vivos ali, ele acaba acompanhando esse exército, se juntando a esse exército ali, ele está muito cansado, ele está praticamente assim, quase morrendo de fome ali, e ele começa a acompanhar esse exército ali, e enquanto ele acompanha esse exército, o cansaço dele some, a fome dele some, e o exército vai atacar essa cidade aqui, que é a cidade da vida, né? Uma cidade belíssima aqui, que fica lá nessa parte remota, gelada dessa era iboriana, né? E aí o exército ataca toda noite, só ataca durante a noite, né? Eles estão tentando invadir essa cidade, a cidade da vida, e a gente vai aqui descobrir, né? Conan obviamente vai ajudar o ataque aqui, vai acabar sendo ferido também, com uma flechada no ombro, né? E só que ele vai acabar sendo resgatado porque as pessoas da cidade
reconhecem que ele não é um dos mortos-vivos. Então ele vai ser levado para dentro da cidade, vai ser resgatado, vai ser bem tratado, vai ser alimentado, né? Ali, e nós vamos descobrir então aqui que na verdade essa cidade é uma cidade muito antiga, é uma cidade que foi sitiada no passado, né? E que eles não tinham muito como se defender desses bárbaros que estavam sitiando essa cidade. Então o conselheiro do rei mandou que ele buscasse mercenários para que pudesse derrotar esses bárbaros. E foi isso que o rei fez, buscou esses mercenários que venceram esses bárbaros, e a recompensa deles seria, além de tesouro, seria morar nessa cidade, a cidade da vida, né? E é só que eles foram enganados, porque quando eles entraram na cidade, eles foram massacrados pelo exército da cidade, né? Foram mortos. Então esses mortos-vivos, na verdade, são esses mercenários que juraram vingança e querem a sua recompensa, né? Mesmo após a morte. E aí a cidade é governada por dois irmãos, que é o filho do rei, que fez o contrato com esses mercenários, né? E que traiu esses mercenários. Os filhos, que é uma menina e um menino, eles acabaram se casando, eles são os regentes, né? São os reis dessa cidade, e eles contam também para Conan que nessa cidade ninguém mais está nascendo, né? Não há vida nova, o que vai fazer com que essa cidade seja renovada e que possa enfrentar para sempre esse exército de mortos-vivos. E aí Conan percebe que ele está ali justamente para poder ser esse homem que vai engravidar ali a irmã, a rainha, né? No caso, porque nenhum homem da cidade consegue engravidar mais nenhuma mulher, né? Então Conan percebe que eles querem isso porque eles querem novas crianças, querem nova vida, e esse combate, essa guerra nunca vai acabar. E Conan percebe que ele caiu numa espécie de arapuca ali, onde parece que ele nunca mais vai conseguir sair dali, né? E quando ele vai, então, concorda e ele aceita, né? Muito irritado, se deitar com a rainha, na verdade, ela não quer isso, ela revela que ela quer que tudo acabe, né? E ela vai ajudar Conan a fugir, inclusive indicando para ele onde ele pode conseguir cavalos, né? Cavalos velozes. Só que o irmão dela, o rei, não aceita isso, começa a lutar com Conan ali, tentando impedir essa fuga de Conan, e nessa luta com Conan, ele acidentalmente acaba matando a irmã, ou seja, a rainha, a esposa dele, né? E aí, obviamente, eu não falei para vocês ainda, mas quando o exército ataca, né, esse exército de mortos-vivos ataca, todo ser vivo que eles matam acaba virando também um morto-vivo, ou seja, o exército deles sempre aumenta. Conan até falou isso, que em determinado momento eles não vão ter como dar conta, porque o exército inimigo só aumenta, porque toda vez que eles matam alguém, esse alguém passa, né, para esse exército de mortos-vivos. E como a rainha foi morta aqui, obviamente, ela também começou a fazer parte desse exército de mortos-vivos, né? Só que agora ela é rainha, e ela, além de se tornar uma morta-viva, ela mata o irmão dela, ou seja, o marido dela, ou seja, o rei e a rainha agora são mortos-vivos. E aí, por ordem deles, os portões são abertos, a cidade é invadida finalmente. Conan então sobe no seu cavalo, o cavalo mais rápido que ele pode encontrar, né? E então ele vai fugir dessa cidade, vai ter que passar pelos mortos, por essa legião de mortos-vivos aqui, né? E enquanto isso, né, a cidade está lá, vai ficar sendo governada agora só por mortos-vivos, porque todos na cidade, obviamente, vão morrer, né? Por essa invasão aí desses mortos-vivos. Conan, com muita dificuldade, atravessa essa horda de mortos-vivos, né? E fica olhando de longe a destruição da cidade da vida, né? E ele então parte com seu cavalo, sem ouro, sem comida, né? Com frio, mas pelo menos agora com uma montaria para conseguir achar lugares mais quentes, né, onde ele possa sobreviver. Depois nós vamos ter essa outra história aqui, que é uma história muito curtinha, é só uma narrativa gráfica, na verdade. É uma história de Alan Rowlands e arte do Tim Burgard, tá? Onde nós vamos ver Conan fugindo aqui de alguns perseguidores. Ele vai invadir, o cavalo dele vai ser morto, ele vai invadir essa casinha aqui, onde tem um casal de idosos. Ele vai tentar se refugiar ali, mas a casa vai ser invadida, e a gente vai ver uma luta feroz aqui, onde Conan ferozmente vai matar um por um de seus perseguidores, e de forma muito violenta, de forma muito cruel. O senhorzinho ali, a senhora fica apavorada, mas o senhorzinho acaba gostando do que ele está vendo, né? Ele fica ali animado de ver essa matança toda, enfim. E Conan vai matando um por um, e a gente vê que o senhorzinho começa a torcer por Conan ali já, né? Então um deles acaba tapando a chaminé, fazendo com que a casa fique toda enfumaçada ali, e Conan então vai perseguir esse cara que está em cima
do telhado também, e quando o último deles cai, né, porque Conan vai matar todos eles, Conan então pega o cavalo e continua sua fuga, sua jornada, e deixa o casal ali para trás, né, com a sua casa lá toda enfumaçada. E aí terminamos a nossa história. Então agora nós vamos ter aqui, eu acho que é a última história, que é uma história do Michael Fleischer, do Gary Kawapski, que é Os Homens de Barro de Kensha, né? Eu não sei se eu falei o título aqui dessa história, curtinha, mas o título dela é Adivinha Quem Vem para o Jantar, tá? Essa história aqui que teve somente a narrativa gráfica. E aí, nossa última história aqui, Os Homens de Barro de Kensha, nós vamos ter aqui uma tribo, né, que parece ser uma região parecida com a nossa África de hoje em dia, onde uma tribo vai ser invadida aqui por outra tribo, que se chama os Homens de Cara de Barro, né, e eles são invadidos ali, mas eles são rechaçados por esse sacerdote, esse feiticeiro, que faz com que esse ídolo fique flutuando ali, e isso afugenta os caras de barro, né, e ele então consegue, né, vitória sobre esses invasores que vão lá toda vez tentar invadir essas tribos toda vez que há seca na região. Só que aí, enquanto o sacerdote, né, está ali orando ao seu ídolo, ele acaba sendo morto e esse ídolo acaba sendo roubado. Essa é a introdução da história. E depois nós vamos ver Conan aqui, né, mergulhando no mar para buscar pérolas. Ele está acompanhado de uma moça chamada Tara. Ela é quase morta aqui por alguns bandidos que, enquanto ele está mergulhando, tentam sequestrar e roubar o cavalo dele. Eles não conseguem sequestrar a moça, mas acabam roubando o cavalo de Conan. Nós vamos ver também aqui essas personagens, né, que são as Donzelas de Ferro, que é um grupo de mulheres aqui que são caçadoras de recompensa. Elas estão aqui cumprindo uma missão delas aqui, que é resgatar, né, que é prender esses homens aqui, sejam vivos ou mortos, né, e elas realmente fazem isso, elas vão realmente conseguir matar todos esses homens ali e recuperar o tesouro. Só que uma delas, chamada Tarla, é meio ambiciosa, né, e ela tenta roubar uma das joias, mas é repreendida pela líder. A líder não aceita esse tipo de coisa, porque ela fala que elas já vão receber a recompensa e não precisam roubar nada. Enquanto isso, em uma estalagem ali, ó, tá havendo festa, né, os bandidos que roubaram Conan estão ali, e aí Conan chega, né, nessa estalagem ali e vai então começar sua vingança, matando um por um dos homens que roubaram o seu cavalo, né? E aí nós vamos ver que as donzelas de ferro, né, elas vão então querer capturar Conan, né? Porque Conan tem a sua aqui, ó, a sua recompensa, né? Tem uma recompensa pela captura de Conan, vivo ou morto, e elas então decidem que vão capturar Conan. E aí elas começam uma jornada ali em busca de Conan. E nesse momento aqui vai ser interessante porque aqui começa toda a nossa aventura, na verdade, né? Que é o momento em que o filho do sacerdote que foi assassinado lá no começo da história, né, está aqui tentando beber a água, mas ele é reprimido porque ele é negro, né? E os caras da cidade aqui não aceitam que o negro beba nesse poço. Enquanto isso, ele está sendo espancado por conta disso. E aí Conan tenta beber água, só que um dos caras joga o negro em cima de Conan. Conan fica irritadíssimo com isso, acaba se desentendendo com esses homens, quase que mata um deles ali. Só que o companheiro dele, enquanto Conan está distraído, quase matando um desses homens, o outro companheiro vai arremessar uma faca em direção a Conan ali. Só que Conan é salvo pelo filho do feiticeiro morto, né? E aí surge uma aliança entre os dois, né? Eles acabam fugindo porque essa confusão acabou atraindo companheiros desses homens aí. Eles perseguem Conan e o filho desse feiticeiro por um período, só que depois desistem. Enquanto isso, as donzelas de ferro chegam a esse mesmo local ali, né? Ficam sabendo a direção que Conan foi, tudo aquilo que Conan fez, né? E elas começam então a perseguir Conan e esse filho do feiticeiro ali, né? E aí o filho do feiticeiro começa a contar toda a história, por que ele está ali, né? Que o pai dele foi assassinado, que ele quer recuperar esse ídolo, né? Que esse ídolo é a única coisa que vai acabar salvando a aldeia dele. Enquanto Conan e eles estão conversando em uma outra cidade, as donzelas de ferro chegam ali para tentar capturar Conan. Há uma luta interessante ali entre eles, uma pequena luta na verdade, mas Conan acaba então conseguindo fugir, né, astutamente, utilizando esse elefante aí. Vocês viram que a arte, né, dessa edição está toda muito boa, é uma arte muito bonita realmente em toda a edição, e as donzelas de ferro vão fracassar nesse primeiro momento em capturar Conan. Só que depois,
muito facilmente Conan e o feiticeiro acabam caindo aqui em uma armadilha das donzelas de ferro, né? Elas capturam Conan e esse feiticeiro, agora ele é o feiticeiro, né? E enquanto isso, lá na tribo do feiticeiro já tem algumas pessoas desaparecendo e morrendo, indicando que os caras de barro já estão se aproximando. E aí, voltando para Conan e o feiticeiro e as donzelas de ferro, eles estão atravessando um pântano aqui e uma delas acaba, né, caindo do cavalo por conta de um ataque de um crocodilo. E no momento que ela vai ser devorada por um crocodilo, Conan ataca esse crocodilo e acaba matando esse crocodilo, fazendo com que então a líder das donzelas de ferro reconheça o valor de Conan e promete então ajudá-lo, né, recompensá-lo por isso. Então, o que acontece? Elas se juntam a Conan e ao feiticeiro para buscar o ídolo, né? E eles vão invadir essa fortaleza, esse palacete aqui, onde temos o chefe, né, o dono desse palacete, que coleciona peças preciosas, e obviamente que as donzelas de ferro, o feiticeiro e Conan vão invadir esse palacete e vão conseguir, obviamente, roubar esse ídolo, né? Obviamente não sem muito sangue, sem muita confusão, né? E eles vão fugir ali, só que o dono desse palacete acabou capturando, né, os homens acabam capturando a Tarla, que é aquela ambiciosa que sempre quer roubar, ficou para trás, acabou sendo capturada, foi espancada, e o dono desse palacete então faz com que ela confesse e ela para parar de apanhar e sofrer, entrega a posição e a direção das suas companheiras, né? E acaba sendo morta também. E o feiticeiro está treinando ali com o ídolo, né? Sem muito sucesso, ele não tem muito poder ainda, não tem muita habilidade com esse ídolo, e aí os homens desse palacete aí vão armar uma emboscada à noite para prender Conan, né, e seus aliados ali. Só que Conan, muito esperto, na verdade, ele é que prepara a emboscada e mata todos os seus perseguidores ali, e aí eles seguem a sua jornada até a tribo. Eles chegam, né, nessa tribo e são recebidos com festa, né? E a festa realmente é muito grande ali, ó. Você vê que as moças estão dançando, a chefe das donzelas de ferro, inclusive até quer ali se deitar com Conan, né? Mas no momento que eles vão se deitar, os caras de barro invadem a tribo ali, é uma confusão danada, uma luta enorme, o feiticeiro usa o seu ídolo, no primeiro momento afugenta os caras de barro, mas o que resolve mesmo é a espada de Conan e das donzelas de ferro, né? Porque ele não tem muita habilidade ainda com o ídolo. E aí Conan e as donzelas de ferro matam grande parte desses caras de barro e afugentam os outros, e a história aqui vai terminar com Conan e a líder das donzelas de ferro passando uma noite de amor juntos. E aí nós vamos ter aqui a galeria de capas, que é a capa da edição 109, a capa da edição 110, a capa da edição 111, ok? Capas belíssimas, muito bonitas mesmo, e aí a capa da próxima edição da Espada Selvagem de Conan, tá? E assim nós vamos terminar aqui a nossa edição 34 da Espada Selvagem de Conan. Pessoal, obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.